Projeto Saltimbancos do Conhecimento. Nós, reféns do medo, que tal voltarmos no tempo e fazer uma viagem por Roma Antiga, capital do Império Romano? A história dessa civilização é vasta, rica em detalhes, de modo que vamos nos ater aos últimos tempos da Roma dos Césares. Já no declínio do Império Romano, a juventude patrícia havia se corrompido moralmente. Mesmo os mais velhos também tinham como distrações maiores os banhos, as orgias, as bebedeiras nas tabernas e as corridas de bigas. Também prestigiavam os espetáculos proporcionados pelas lutas entre gladiadores e com as feras, no circo romano, Coliseu. Os gladiadores chegavam em número cada vez maior, vindos das províncias dominadas pelo Império Romano. Mal imaginavam os patrícios a ameaça que pairava sobre Roma e suas possessões e zonas de influência. Assim, concordavam com a determinação dos últimos Césares a deter o centro do comando de Roma. Como as prisões do Coliseu já se encontravam abarrotadas, os sumo mandatários do poder destinavam os gladiadores recém-egressos às periferias da cidade eterna. Esses homens viviam miseravelmente em guetos, fortemente vigiados por legionários. Foi quando, em 476 d.C., que o cerco se fechou de vez sobre Roma. De pouco adiantou a contratação de última hora pela Igreja de artistas plásticos talentosos, que com suas telas retratando o Cristo normando, não subjugaram, porém, pela fé, os invasores. Hordas de visigodos, ostrogodos, normandos, vikings, hunos, mongóis e outros povos atacavam Roma. Se juntavam à bem-sucedida incursão os escravos e cativos pertencentes a essas mesmas etnias. Roma capitulava, cercada por todos os flancos. O ano de 476 d.C. assinala a queda do Império Romano e também o início da Idade Média, também chamada de Idade das Trevas. Os reis e nobres europeus que ainda não possuíam castelos trataram de construí-los. Os vassalos desses senhores feudais foram favorecidos vivendo em pequenas casas de seus suceranos. Até uma igreja se encontrava invariavelmente presente nesses feudos. A igreja desse período da história infundia grande medo nos fiéis, intermediando e apaziguando as aflições dos homens com os anjos e Deus. A doutrina eclesiástica dessa época apregoava a salvação com lugar garantido no céu ao fiel que pagasse o dízimo e aderisse à compra das indulgências. Durante a Idade Média, a Igreja colocaria os símbolos aterrorizantes de seus templos de então fora do alcance humano. Prova disso são, por exemplo, os afrescos pintados nas naves de seus monumentos, erguidos naquele contexto a título de testemunho de fé e louvor a Deus, quando eram instrumentos de manipulação e subjugação. O objetivo? Fazer os homens se verem ameaçados incessantemente, uma vez diminutos e pecadores crassos que os punha a igreja diante de Deus. Portanto, inacessíveis a ele, Deus, dependiam da intercessão por suas almas nas mãos de um sacerdote católico. A parte da estratégia dominadora praticada naqueles tempos pelo Vaticano, um fato ao menos sabemos. Todo o legado cultural do mundo antigo, além também da ponte entre o Oriente e o Ocidente, teriam sido reduzidos a pó pelos saqueadores bárbaros se a Igreja não tivesse tratado de guardar esse imenso patrimônio e catalogá-lo e estudá-lo nos mosteiros, conventos, seminários e templos. Da iniciativa católica dessa era, surgiriam as primeiras universidades modernas. Saindo da Europa da Idade Média e entrando no Renascimento,
as igrejas católicas passam a abrigar em seus afrescos uma explosão de cores e motivos paradisíacos, destacando-se artistas do quilate de Michelangelo e Botticelli. Agora, não mais Deus, mas sim o homem é o centro do universo. Explode então o antropocentrismo. Voltando a falar dos feudos medievais, no entorno desses pequenos povoados, muros intransponíveis vigiados pela soldadesca do senhor de cada burgo eram margeados por fossos profundos, habitat de peixes de água doce e répteis carnívoros. Assim, estava assegurada a proteção contra a ameaça dos bárbaros, designação dos povos que haviam levado Roma à derrocada e agora percorriam a Europa Ocidental, saqueando e disseminando terror. Propomos um salto no tempo até chegarmos ao ano de 1922 no Brasil, quando, mais precisamente na cidade de São Paulo, ocorre a Semana de Arte Moderna de 22. O movimento trouxe renovações e inovações nas artes em geral, e na arquitetura em particular, revelou para o Brasil e o mundo o talento de Oscar Niemeyer. Um dos ícones dessa ruptura de paradigmas e revisão de estereótipos, Niemeyer teve sua genialidade de arquiteto embasada pela parceria com o engenheiro civil Lúcio Costa. É de autoria da dupla o projeto do MASP e da cidade de Brasília, para não citar outras concretizações dos gênios. A criação de Niemeyer não se preocupa com a parafernália de segurança pública e privada que cerceia a imaginação dos arquitetos e engenheiros de hoje. Vivemos uma era em que o apelo trazido pelo fantasma da criminalidade fala mais alto que a criatividade. Vem sendo atestada na mídia de nosso país, notadamente a televisiva e na internet, a exploração em escala crescente de um filão que arrasta enorme público de seguidores, o sensacionalismo. Para abreviar o escopo de nossa análise, vamos nos ater à programação de várias emissoras de televisão de canal aberto. Tanto faz o arauto da vez do sensacionalismo, um jornalista respeitado, experiente, ou um testa de ferro de uma determinada corrente religiosa, quem semeia a intranquilidade, o desconforto, o objetivo velado da exibição desmedida da violência urbana, da criminalidade, dos escândalos que norteiam nossa política é um só: infundir em nós o medo, e em um estágio mais avançado dessa nossa fidelização à mídia, fobias e o pânico. É lógico pensar que um município como São Paulo contabilize diariamente 4 a 5 crimes passíveis de veiculação pela mídia sensacionalista, flagrados entre